Olá, eu sou a Vanessa da Yuca Plantas, eu sou bióloga e mestre em qualidade ambiental. E hoje é o nosso 100º vídeo. Para comemorar essa maravilha, nós fizemos uma colaboração com a Betina Plantas, que é um amor e o canal dela é muito legal, cheio de dicas, cheio de coisas diferentes. Oi gente, tudo bem? Meu nome é Elizabeth e eu sou criadora do canal Betina Plantas. Nós vamos falar sobre essas maravilhosas plantas aqui que estão no nosso dia a dia, estão cada vez mais sendo amadas por nós, que são as suculentas. E para a gente começar a nossa fala, a gente vai falar o que são suculentas. Na verdade, eu já tenho um outro vídeo bem parecido, mas com menos dicas, eu vou falar rapidamente delas. Elas são plantas muito diferentes, de várias texturas, várias cores, todas elas dão flores, algumas flores maiores, algumas flores menores, porque todas são angiospermas. E elas têm assim uma infinidade de formas, de arranjos, tem flores maiores, flores menores, flores delicadas, flores cheirosas, flores mal cheirosas e assim por diante. Por que elas são suculentas? Porque em algum lugar do corpo delas, elas armazenam água. Na verdade, são plantas que podem estar até bastante tempo sem água. Elas são adaptadas a viver em locais que não têm disponibilidade constante de água. Então, elas são chamadas de suculentas. Algo bem interessante que as pessoas costumam confundir é que normalmente falar cactos e suculentas. Na verdade, o cacto, como esse cacto bola lindo aqui, é um tipo de suculenta. Suculenta é uma planta que armazena água em alguma parte do seu corpo. O cacto armazena, então o cacto é um tipo de suculenta. Assim como outras plantas também são suculentas. E hoje nós vamos falar delas. Escolha uma suculenta saudável, com as folhagens bonitas, não murcha e sem queimaduras. Dica número 2, tipo de vaso. Uma dúvida bastante interessante que às vezes a gente não sabe como agir é em que tipo de vaso eu coloco a minha suculenta. Na verdade, tem alguns cuidados que a gente tem que ter. Primeiro, eu vou falar de 3 tipos de vaso. Eu vou falar no vaso de vidro, de plástico e de barro. O de vidro, notem que tem que ter um sistema de drenagem. Eu coloquei pedrinhas aqui. Normalmente, o de vidro, como ele não tem escoamento, se tiver um furinho, tudo bem, mas se ele não tiver escoamento, a gente vai preferir colocar cactos, que é um tipo de suculenta que não precisa de tanta água. Então a gente vai preferir botar um cacto porque a gente vai molhar uma vez por semana e vai dar tudo certo. Vasos de plástico, aqui eu tenho várias de plástico. Vasos de plástico são vasos que esquentam no sol. Então se a gente colocar as nossas suculentas no sol, a gente tem que cuidar para elas não esquentarem demais. Aqui, ó, a gente vai ficar monitorando. Se elas ficarem muito quentes, elas podem queimar as raízes, mas tranquilamente podemos usar vasos de plástico. E vasos de barro também podem ser usados, elas dão um charme todo especial para a nossa suculenta, ó. Só que a gente tem que cuidar porque o vaso de barro, ele é poroso, então não precisa nem ter furo, né? Esses aqui não tem furo, ó. E eu não preciso me preocupar em botar muita água, porque esse vaso suga a água. Então a gente tem que cuidar também para a nossa suculenta não ficar com pouca água. Terceira dica, usar um específico para suculentas. Hoje você encontra em garden, floricultura e loja especializada. Ou você mesmo pode estar preparando com uma mistura de areia, 2 de terra e uma de humus de minhoca. Dica número 4, quantidade de água necessária. A gente sempre tem que saber se a nossa suculenta está com bastante água, ou se está faltando água, ou se a gente está encharcando ela demais. Uma dica bastante interessante que eu posso dar para vocês é o teste do palito. A gente vai fincar o palito próximo à raiz da planta. Eu vou pegar esse aqui, ó, e vou fincar. Ó, saiu úmido. É que nem bolo quando a gente finca. Se sai úmido, significa que no caso do bolo não está pronto. No nosso caso está pronto. A gente não precisa botar água naquela planta. Mesmo que a gente esteja seco assim, eu digo, ah, tá seco. Não, tu finca o palito para saber. Olha essa aqui, a gente olha, parece que tá seco. A gente vai, ó,
ela sai molhadinho, então ela não precisa de água. Essa aqui, ó, eu deixei bastante seca justamente para fazer esse vídeo, ó, e eu vou fincar perto dessa aqui, ó. Saiu sequinho o palito. Isso significa dizer que na camada onde tem a raiz da planta não tem água, então ela pode morrer. Quinta dica. Os vasos devem ser colocados próximo a uma janela para pegar mais luminosidade. Agora, caso você tenha um espaço onde possa colocar em luminosidade direta, só proteger com o calor muito forte. Dica número 6, adubação. A sua suculenta, assim como as outras plantas, também precisa de nutrientes. O solo sozinho não dá todos os nutrientes necessários. Então, o que a gente pode usar como nutriente é um adubo NPK de graduação 10-10-10. A gente compra em floriculturas. N nitrogênio, P é fósforo e K é potássio, 10-10-10. Então vai servir tanto para a folha, que é o nitrogênio, quanto para as flores, que é o fósforo e o potássio. Sétima dica. Cuidados com os insetos tem que ficar sempre atento. Na presença de alguns insetos, procura solucionar o quanto antes o problema. Dica número 8. A gente tem que ficar de olho na nossa suculenta. Olha essa oxalis aqui, ela tá linda, cheia de flores. Daqui a um tempo eu vou fazer um vídeo sobre ela, porque eu adoro. Mas ela tá com folhinhas amarelas. Essas folhas amarelas, elas só servem para tirar a sustentação dela. Então o que a gente vai fazer? A gente vai com a nossa mão, não precisa de podão nesse caso, ó. A gente vai tirar as folhinhas que estão secas. Por que a gente faz isso? Eu vou tirar dessa aqui para vocês verem também, quer ver, ó? Aqui não, essa aqui, ó, tem uma folhinha meio estranha aqui. Por que a gente tira? Porque essa folha, a planta vai continuar levando nutrientes e ela não tem mais função, ela não tá mais saudável, então a gente não precisa mais dela. Essa aqui também, ó, tem umas folhinhas sequinhas, a gente aproveita e ajuda a natureza nesse caso. Sempre de olho. Se a gente tem uma planta, a gente tem que ficar de olho nela. Nona dica. Se as suculentas estiverem ficando feias, provavelmente é a temperatura baixa. É só colocar onde pegue mais luz solar. Dica número 10. Colocar ou não colocar pedrinhas brancas. Essas pedrinhas aqui, elas são geralmente feitas de mármore moído. Só que tem um porém. Tem muitas pessoas que dizem que o mármore faz mal para a suculenta, que o mármore tem substâncias tóxicas. Nada disso aconteceu com as minhas suculentas. Eu prefiro mais natural, sem pedrinhas. Mas se a gente vai colocar dentro de casa, a gente vai colocar numa festa, a gente quer dar um acabamento mais bonito, a gente pode colocar as pedrinhas brancas, sem problema nenhum. Eu tenho já fiz vários trabalhos de pedrinhas brancas e ninguém nunca reclamou e nunca ficou feio por conta disso. 11ª dica. Toda sua suculenta precisa de cuidado e atenção. Caso você perceba algo errado, procurar ajuda para resolver o problema. Dica número 12. Amor pelas suculentas. Assim como qualquer outra planta, as suculentas sentem o nosso amor por elas. Eu sou bióloga, eu não vou falar uma coisa de boca para fora para vocês. Tudo que eu falo tem um dado científico por trás. E eu li várias matérias de vários artigos científicos diferenciados que mostram que as plantas, inclusive tem um livro chamado A Linguagem das Árvores, que fala que as árvores se comunicam entre elas. Ou seja, elas têm uma forma de comunicação, elas conseguem entender determinadas energias. E eu li outros livros também que dizem que a nossa energia, quando a gente fala, quando a gente não necessariamente fala, mas quando a gente cuida dela, quando a gente dá carinho para ela, eu não estou dizendo que a gente tem que abraçar, embora às vezes eu queira, menos esse aqui que é muito espinhento. Mas não é o caso de abraçar, é o caso de tu ver a tua planta, tu perceber que ela está doente, tu perceber que ela precisa de um nutriente, ela vai sentir. E esse amor pela suculenta ou pela planta vai fazer bem para ti também, porque vai fazer tu ficar melhor. E as pessoas que têm plantas em casa geralmente são mais felizes. A casa com plantas, ela tem uma energia melhor. Esse é um vídeo colaborativo entre Yucca Plantas e Bettina Plantas. Se você gostou, compartilhe, comente e se inscrevam.
Tchau! Finalizando o nosso vídeo, 100º vídeo desse canal, não esqueçam de se inscrever, coloquem seus comentários, digam se vocês não concordam com alguma dica, ou vocês querem dar mais uma dica, eu posso fazer um novo vídeo, né? Convido a Betina novamente. Espero que vocês tenham gostado. Também faço convite para vocês visitarem o canal da Betina Plantas, vou deixar o link na descrição, para que vocês também possam fortalecer o canal dela, que é uma pessoa maravilhosa e faz vídeos muito legais. Até mais então!